Olá, Iverli, seja bem-vinda a mais um tema tão pertinente à nossa profissão, ao universo do terapeuta, né? Seja bem-vinda, Joelma. Então, o nosso tema hoje é ansiedade. Quem desconhece ansiedade? Hã? Eu acho que essa pergunta aí é bem legal, né? Quem desconhece a ansiedade? Porque eu creio que todos nós conhecemos a ansiedade e convivemos com ela no nosso dia a dia, ou mais leve, ou mais intensa, ou às vezes moderada. Mas é o que? Um transtorno que acomete a gente. Emília, Mila, seja bem-vinda. Medeiros, seja bem-vinda. A Emily, muito obrigada. Geizinha, graças a Deus, que bom, obrigada. Então, o que fazer? Quais as consequências de uma ansiedade? Ada, seja bem-vinda. Então, muito obrigada por estarem aqui. Aqui nesse canal a gente só trata de temas pertinentes a terapeuta. E quem nunca foi terapeuta? Né? A gente sabe que o terapeuta é aquele que escuta, aquele que acolhe. E acolhimento sem julgamento. Sem julgamento. Obrigada, Rosângela, né? Paulinha, obrigada por estar aqui. E quando eu falo que o que é que tem a ver acolhimento com ansiedade? Tudo. Porque quando a gente se sente acolhido, compreendido, quando a gente se sente apoiado, olha, gente, a gente não tem crises de ansiedade. E é bom falar daquilo que entende, daquilo que já vivenciou, né? No início dessa live eu fiz uma pergunta: quem desconhece a ansiedade? E eu creio que ninguém vai responder que desconhece, né? Romy, seja bem-vinda, Romy, Sandra, Elizabeth. Então, ansiedade. Vamos procurar a primeira palavra, ânsia. Mas o que é ânsia? Né? Seja bem-vindo, Combo, Marco, né? Obrigada por estarem aqui. Ânsia é o desejo intenso por algo. Então, a gente deseja algo intensamente. Às vezes é uma coisa assim que todo mundo almeja. Quem não almeja a paz de espírito? E a falta dessa paz provoca ansiedade. Seja bem-vinda, Elizabeth, Ana Carolina, que bom, que saudade de vocês todas, né? E esse tema é muito importante. Ansiedade é um estado de intranquilidade, inquietude muito intensas, certo? Causado especialmente por a sensação ou percepção de algo desagradável, ou alguma ameaça, ou algum perigo, certo? A ansiedade também pode ser entendida como resultado da percepção de um perigo ou uma ameaça. De Carlos, Silvana, muito obrigada por estar aqui, né? E você pode ficar ansioso em situações, gente, é bem interessante, que a gente deve diferenciar aqui é sobre o que é ansiedade e o que é medo, certo? Medo é o resultado de uma percepção de um perigo conhecido ou real. Por exemplo, você tem medo de cair de um penhasco. Existe realmente essa possibilidade, esse medo real. Nari, seja bem-vinda. José, seja bem-vindo.
né? Então, isso é o que? Medo. Medo é aquela percepção, é aquele sentimento de ameaça que você tem por algo real, conhecido. Já ansiedade, você pode... é uma resposta emocional. Você pode ficar ansioso em situações sociais, certo? Em que não há perigo real. Uma vez eu tive um grau de ansiedade e que manifestou com o quê? Com a síndrome de pânico. Vocês dizem assim, mas Cleinha, você... Talvez o medo não tenha nos levado a ser quem somos. Exatamente, José. Olha que lindo. Olha que percepção maravilhosa. Por isso que eu amo ser professora. Porque isso é magnífico. Olha, gente, como vocês contribuem. Vão escrevendo, né? Então, falando dessa experiência. Então, nessa experiência, eu descobri algo bem sutil. Que naquele momento que eu tive aquela crise, e crise de pânico é um grau acentuado da ansiedade. Nós vamos chegar lá. E vocês me lembram, Cleinha fala da emoção. Primeiro eu vou falar o que é ansiedade, certo? E a ansiedade é prejudicial porque ocorre intensamente, ocorre com excesso e ocorre com frequência. Certo? O que seria um mecanismo de defesa passa a ser um transtorno. Então, Maria Sônia, seja bem-vinda. Então, a ansiedade ela é prejudicial. A ansiedade é basicamente um mecanismo de defesa. É um sistema de alerta para situações ameaçadoras ou perigosas. Mas quando essa ameaça e esse perigo não é real, é algo que vem assim do sentimento, que vem dos pensamentos, das emoções da gente, certo? Então, é muito interessante saber. A ansiedade, ela tem o quê? Ela remete, tem significado, tem sinônimos. Então, a ansiedade, ela remete o quê? Inquietação, aflição, agonia, angústia, atormento, cuidado, exaltação, inquietação, impaciência, nervosismo e tantas outras palavras que vêm aqui ser sinônimo de ansiedade. E a gente, quando não encontra pessoas no nosso mundo, seja bem-vindo, né? Romão, seja bem-vindo, muito obrigada. Então, nesse universo aqui, como terapeuta, é comum a gente trazer o que, ó? É muito comum depressão, medo, ansiedade, tantas outras. E às vezes o grau de ansiedade ele evolui para quem? Para o síndrome de pânico. Sara, seja bem-vinda. Então, é muito interessante saber o que é ansiedade. Então, a gente aprendeu aqui que a ansiedade, ela remete inquietação, aflição, né? Agonia. Ansiedade também é um transtorno. Ele passa a ser transtorno quando é excessivo, né? Fobia tem a ver com ansiedade? Sim, Mila. Por quê? Fobia e medo são palavras sinônimas, certo? E fobia e medo é um outro estado de ansiedade. Então, um outro tipo, vou usar essa palavra, outro tipo de ansiedade que a gente vai discutir. Boa colocação, Mila. A gente vai falar sobre isso aqui. Vocês vão escrevendo porque é muito bom ter essa participação. E qual a função da ansiedade? Lembra que eu falei que um dos conceitos da ansiedade também é um mecanismo de defesa perante a uma ameaça ou perigo? Mas quando esse mecanismo de defesa é acionado frequentemente durante o dia, excessivamente, isso já não é mais uma ansiedade, o mecanismo de defesa, e sim um transtorno mesmo,
certo? A função da ansiedade é o quê? É mobilizar nosso corpo, é manter alerta e disposto a quê? A intervir diante de riscos e ameaças, para que não ocorram ou minimize suas consequências. Você viu que importância? Mas tudo em excesso, é o quê? Caracteriza uma alteração, caracteriza aqui um transtorno, caracteriza uma doença, seja ela de leve, moderado ou alto grau. Então, e o que causa, Cleinha, ansiedade? Vivências interpessoais, muitas decepções, muitos conflitos causam ansiedade. Você viver num ambiente de muita falta de paz, certo? Problemas na primeira infância. Às vezes a gente teve na primeira infância, você passou muito medo. Medo daquilo, medo daquilo, medo daquilo, medo mais daquilo, certo? Então, a primeira infância você passou muito medo. E ali, aqueles medinhos não trabalhados vai gerar o quê? Ansiedade nas fases futuras. Seja ela na adolescência, seja ela na adulta, seja ela na fase mais madura. Porque a ansiedade é um gatilho de defesa, de alerta comum a todos nós. Lembra que eu perguntei? Quem desconhece a ansiedade? E ninguém vai responder. Todos nós já vivemos um grau leve, elevado, moderado. Eu conheci os 3 estágios. Cleinha, você é terapeuta? Sim. A gente se torna terapeuta depois de passar de muitas dores e buscar ajuda, e buscar recurso, encontrar e superar. A partir daquele momento que eu começo a partilhar a minha experiência, eu estou me tornando uma terapeuta. E eu vivenciei isso. Então, o que causa ansiedade, né, Sara? Papa-figo. Exatamente, Sara. Na primeira infância, o papa-figo. Hoje eu vejo que era uma forma simbólica de nossos pais criar, de não mostrar a realidade. Então, o papa-figo existia sim. Pedófilos, estrupadores. Tudo isso era um papa-figo. Só que aí era uma maneira de transformar aquele conhecimento em mito. Você viu? Era uma quebra de quê? De sequência. Porque a gente sabe que o conhecimento, para chegar no científico, começa do mito, do mitológico, para o quê? O popular, para depois chegar no científico. E aí o que acontece? É uma realidade tão dura que nossos paizinhos, nossas avós, nossos tios criaram uma mentirinha do bem. Né? Aí eu adoro receber esses balãozinhos aí. Será quem é a criança? Ah, vi a carinha delas. Ó, mandando coraçãozinho pra tia. Eu fico muito feliz, né? Obrigada, Paulinha. Então, beijos, minha amada. Você sabe muito. A gente só sabe daquilo que vivenciou. Eu adorei essa frase aqui que a Kátia falou. Recentemente eu recebi um convite de uma menina que formou comigo biomedicina e me convidou para uma live. E ela me disse assim, Cleinha, o que você não sabe? Aí eu lembrei da minha avó, que ela dizia assim, Cleinha, aprender de um tudo e usar do que foi preciso. Eu só não sei aquilo que não precisei usar ainda. Né? Então, quando eu perguntei no início da live, quem desconhece a ansiedade, eu creio que ninguém vai dizer eu aí, porque todos nós conhecemos. Sabe, quando criança, a gente tem ansiedade com as datas comemorativas do aniversário, na esperança de ganhar um presentinho, dinheiro, ó. Ou na Páscoa, para ganhar aquela lembrancinha da Páscoa, ou no Natal. Então, todos nós conhecemos a ansiedade. Sabe, é aquele desejo intenso. E isso se agrava quando é que a ansiedade se transforma em uma dor.
Meu tio amado Domingos, seja bem-vindo. Que alegria você estar aqui. Não é? Isso se transforma em transtorno quando você se sente só. Coloca aí a palavra solidão. Solidão é o gatilho para muitas crises de ansiedade, seja ela em leve, moderado ou alto grau. Ele está lá escondidinho. É a falta de apoio. Sabe aquela sensação que eu estou só? Me sinto só. Estou sentindo a falta do teu calor. Então, é essa falta de calor que transforma a ansiedade, mecanismo de defesa, para uma ansiedade e transtorno. E o que causa ansiedade? Vivências, como eu falei, problemas na primeira infância, alteração química no cérebro. Às vezes a gente tem, exatamente, o chinelinho atrás da porta e o presente não vinha. Aí vem junto o quê? A ansiedade, isso mesmo, Sara. Junto com o quê? Com a decepção. Aí aquela decepção fala, nossa, eu não tenho ninguém. É a criança que faz isso. Hoje a gente é adulto, maduro, a gente sabe que não é nada disso. A gente vai ressignificando, vai compreendendo, vai entendendo o que a gente vivenciou. Então, distúrbio hormonal é muito comum, tanto em homem como em mulher, ali numa idade por volta dos 50 anos ou mais, quando nossos hormônios têm assim, um desregulamento natural, a gente conhecer ali o quê? Um grau de ansiedade, a gente tende a conhecer um grau de ansiedade muito alto. Kelly, Andréa, seja bem-vinda, né? Então, nesse momento é outra causa, é outro fator que causa ansiedade, né? Fatores genéticos e ambientais. Sim, você já vem de uma família nervosa. Você é criada por pessoas nervosas. Outras vezes, fatores ambientais, em um lugar de conflitos. Você vê assim pessoas que precisaram sair de seu país e morar em outro país, correndo exatamente isso mesmo, Maria Sônia, na menopausa, isso mesmo. E na andropausa no homem. Então isso causa dor, isso causa ansiedade, né? Às vezes a condição de você fugir da pobreza, fugir da guerra. Isso causa ansiedade. E é engraçado, gente, que a fuga causa ansiedade e costuma passar adiante essa ansiedade para os membros da família, passa na memória. E é por isso que é tão importante você trabalhar isso, procurar um terapeuta para você compreender quando foi que gerou. Foi na primeira infância? Então vamos ver como era que a criança interpretava. Não precisa mais ficar preso na criança, solte e venha para a fase adulta, né? Se não foi, é distúrbio hormonal, precisa de medicação, um médico precisa ajudar. Certo? Então, alterações químicas. O que acontece? Às vezes a gente é adolescente, quer experimentar as coisas, você começa a tomar álcool. Você tem um cérebro lindamente ali ativo. Você tem aqui 1/3 do quê? Dos seus receptores celulares ativado na fase da adolescência. Né? Ativados. E o que acontece no adolescente? Você está com 1/3 de receptores celular para dopamina ativado. Que isso seja bem-vindo. E naquele momento, o que é que a dopamina traz para a gente? É a sensação de quê? De prazer. Certo? E naquele momento, o vínculo com painho e mainha na adolescência já não te dá tanto prazer. São outros vínculos. E aí a criança ali, o adolescente, ele quer o quê?
ele deseja criar os vínculos, mas é tímido. Aí começa a procurar o álcool. E aí o álcool altera ali, ó, a questão. Provoca uma alteração química no cérebro. Certo? E isso vem a desenvolver depois, pode ser o gatilho de algo que estava dormente, bonitinho lá em você, e você ativou, gerando o quê? Ansiedade e ansiedade. Aí essa ansiedade vai provocar o quê? Outros conflitos. Então, geralmente assim, ó, eu atendo online, eu tenho clientes, e eu vejo muitos clientes com problemas de relacionamentos. Por quê? Porque eles não conseguem ficar muito tempo em um relacionamento justamente pelo fator de ansiedade. Às vezes eles não conseguem nem conquistar a pessoa porque a ansiedade leva ele ao fracasso. Por isso que é tão importante esse tema, você descobrir de onde veio. Se foi da primeira infância, se não foi, foi alteração química, como foi a sua dosagem de álcool ou outro tipo de droga na sua adolescência. Você continua consumindo? Se não, parou bruscamente, o que é que você colocou no lugar para te dar prazer? Porque assim, olha, nosso cérebro ele é tão fantástico que ele funciona com o quê? Com um sistema de quê? De recompensas, estímulos e resposta, como já foi falado. Se você tira algo, você tem que substituir esse algo, colocar algo bom, né? Por isso que é importante assim, ó, nós terapeutas, a gente saber indicar para nosso adolescente ansioso que corrida, caminhada ou andar de bicicleta faz bem para a saúde. Então, no momento que ele deixa diminuir aqui, tomar o álcool, ele precisa já começar a andar de bicicleta, ou fazer caminhada, ou o que ele gosta, ou brincar com skate. Tem adolescente que precisa de esportes mais radicais, certo? Para substituir ali, ó, aquela sinapse, sabe? Que estava efetiva. Então, tem adolescentes que precisam de queda ao ar livre, né? Então, o ansioso, ele vive no futuro, exatamente. A ansiedade, ela é uma perspectiva futura, perfeito. Perfeito, Jó. O reiki ajuda bastante porque tem um foco no hoje. Exatamente, Jó. E o reiki é bom porque trabalha todas as o quê? Os chakras. E a gente lembra, como foi falado aqui uma vez, que o chakra coronário da cabeça, ele só conhece um sentimento, uma emoção, que é a felicidade. E quando nossos olhinhos, nossos ouvidos, nossa boca, nosso tato leva outra emoção para ele, gera o conflito. Porque ele só conhece uma, o que? A felicidade. E é por isso que é tão importante, por isso que o terapeuta, bem colocado isso, Joelma, você é um terapeuta, você sabe que eu amo o seu trabalho, eu admiro pra caramba. Como terapeuta, além de nutri, né, de nutricionista, você é reikiana. Você vê que aqui, ó, é maravilhoso isso aqui, porque só traz temas pertinentes aqui ao mundo da terapia, ao mundo nosso, de mãe, de professor, de irmão, de amigo. Porque em certo momento todo mundo é, ou já foi, ou será terapeuta. Além dos fatores genéticos, por que eu falo dos fatores genéticos? É porque muitas vezes aquela mamãe teve uma gravidez conturbada, ela não se alimentou bem, ela faltou o quê? Falta alguns nutrientes e que a criança já nasce. Seja bem-vinda, Laidson. Muito obrigada por estar aqui. Bem-vindo. Muitas vezes aquela criança já nasce com aquela carência
daquele neurotransmissor ou daquele nutriente. E é por isso que a ansiedade precisa de acompanhamento médico, junto com a terapia, sabe? Integrativa. O sentimento de solidão. E é nisso que eu vou focar. Sabe quando ocorre a crise power, a poderosa de ansiedade, a síndrome de pânico? Quando o sentimento de solidão nos acomete. E eu vou falar e eu vou descrever muito bem hoje para vocês. Vocês vão falar assim, Cleinha, não esqueça do sentimento de solidão. Nem que essa live caia, a gente volta. Porque é muito importante. Primeiro, né? Obrigada, Jo, né? Então, a Joelma, ela veio aqui presencialmente fazer o curso comigo aqui na Áustria. E eu sou muito feliz por isso, né? Isabela, seja bem-vindo. Então, a ansiedade, a gente precisa ter cuidado. Crianças, porque a gente não sabe o que foi que faltou na barriga de mamãe. Uma mamãe como eu, que enjoou a gravidez toda, né? Com certeza, minha filhinha nasceu com alguma carícia, porque eu enjoava tudo, eu não conseguia me alimentar direito, certo? Então, crianças, adolescentes, maneirem, por favor, quando for tomar álcool ou qualquer outra droga, pensem primeiro. Eu tenho 1/3 de receptor para dopamina de repente ativado. Isso pode trazer consequências gravíssimas para a fase adulta, certo? E eu sei que meus anjos estão aqui, porque eu tenho um público maravilhoso que é de criança e adolescente. Que acompanha minha live e eu aproveito. Então, ansiedade a gente sabe que é um mecanismo de defesa. E quando ele é excessivamente utilizado ou acionado, ou ocorrido, ele já é caracterizado como um transtorno. Então, sempre tendo uma perspectiva futura do que vem a acontecer. Então, ânsia é aquele desejo intenso por algo. Então, você ansia. E ansiedade também caracteriza o que é inquietude, aflição, certo? Cleinha, temos tipos de... Renato, seja bem-vindo. Temos tipo de ansiedade. Vou falar transtorno de ansiedade generalizada. É o TAG. Por isso que a gente precisa de acompanhamento médico também. É o mais comum e as pessoas acometidas passam aqui o dia todo ansiosa. Em alguns momentos tem picos de ansiedade. Em geral, acontece como um nervosismo por uma situação que não aconteceu ainda, ou tem receios a vir acontecer, ou tem medo de vir acontecer. Certo? Fez a provinha ali no caso de adolescente, tem medo de perder na provinha. Certo? Às vezes assim, tem medo de decepcionar alguém. Então, isso é a TAG. E terapia somente ameniza, mas não cura. Precisa dos dois. Da medicação e um acompanhamento terapêutico com mais amor. Então, já falei para vocês que ansiedade é a ausência exacerbada do sentimento da falta de apoio. Então, uma das medidas, nós que estamos aqui nesse universo de terapeutas, já podem escrever vocês aí. Uma das medidas para ajudar o ansioso é o quê? É ele ter consciência que tem e quando começar a ansiedade, ligar para alguém de confiança ou chamar alguém de confiança. Isso funciona pra caramba. Então, já aconteceu de eu ajudar pessoas, dela se sentir ansiosa e ela ligar para mim que está com as mãos frias, que está trêmula, e eu começar a conversar. De repente,
ela dá aquela respiração e fala: já melhorei. Isso é aliviante, certo? Então, é importante a gente saber ajudar alguém que sofre com ansiedade. Quando você estiver com crise de ansiedade, busque alguém de confiança. Se estiver em casa, vai para perto de alguém e comece a conversar com ela. Se sua mãe está em casa, busque sua mãe, comece a ajudar sua mãe. Se ela estiver lavando a louça, seca. Se ela está fazendo uma comidinha, descasca o alho. Aquela ansiedade vai diminuir. Se você está totalmente só, tente ligar para alguém de sua confiança. Se não conseguiu ninguém, coloque uma música que você ama alto e comece a cantar. Essas são dicas que a gente, como terapeuta, pode orientar a pessoa, certo? Outro tipo de ansiedade é o quê? Um estresse pós-traumático. Você sofre um trauma e o que acontece? Aquilo fica. E de repente vem toda aquela cena, sabe? Alguém que presenciou um crime. Ela precisa ser acolhida com amor, porque aquela cena vai repetir, é um estresse pós-traumático. E ela vem com ânsia, né? Ó, com ânsia. Como se fosse vomitar todos os órgãos internos para fora. Como se o coraçãozinho fosse sair por boca fora de tão acelerado, com batimento cardíaco, com suor frio. Né? Então, acontece quando alguns sintomas de ansiedade começam a surgir após esse trauma, certo? Por exemplo, a perda de um ente querido. Todo mundo que perde um ente querido merece ser acompanhado por uma terapia. A gente não fica bem. A gente não fica normal. Só hoje eu tenho conhecimento. A gente fica transtornado. Eu me lembro de um dia que eu fui numa cidade que meu pai trabalhou procurando ele. Então, o que aconteceu? A dor, a não aceitação do fato, certo? E gerou aquela ansiedade. Então, a Maria Sônia fala que concorda plenamente. Então, todo mundo que perde um ente querido precisa se tratar depois. Não tem condições de a gente ficar normal. Então, hoje eu tenho consciência, hoje eu faço retrospectiva de tudo que eu fiz. Então, eu coloquei na minha mente que meu pai tinha viajado, mas quem viajou foi eu. Olha o que eu fiz. Quando meu pai morre, eu saio de São Gabriel e não quero mais voltar. Então, muitas atitudes que eu tomei foi em nome da dor, naquele processo de dor. Hoje eu vejo. É muito normal, gente, quando você perde um ente querido, você não querer se relacionar com mais outras pessoas. Porque naquele momento, o que era de maior, o que era de maior peso no relacionamento aconteceu. A perda. Então, para eu quebrar com qualquer outro tipo de relacionamento, é fácil. Então, eu me lembro de uma cliente minha, que o que aconteceu? Ela perdeu o filhinho dela. E quando ela perdeu o filho dela, a primeira coisa que ela fez foi divorciar. Ela saiu louquinha no mundo fazendo um monte de bagaceira. Ela estava na dor. Então, a falta de apoio, a falta de um olhar nessa cliente minha, fez ela fazer coisas que ela arrependeu. E só agora ela está tentando juntar novamente. Só que o casamento, assim como o término de namoro, o término de relacionamento, acabou. Porque naquele momento ela estava presa na dor. E o que ela fez foi isso. Certo? Então, todos nós que perdemos alguém, olhe com amor, procura um terapeuta, se não, procura um rezador. Eu procurei muito rezador. Eu não tinha dinheiro de pagar o terapeuta. Eu agradeço muito minhas rezadeirinhas, que ia lá com o ramo de São João,
outros com arruda, outro com o tecinho, outro com o cachimbo me fumaçando. Ai de mim se não fosse elas. Certo? Então busquem alguém para ajudar vocês. Certo? Porque a ansiedade vem disso. Então, outro tipo de ansiedade. A gente primeiro conheceu o TAG, lembra? Que é o transtorno de ansiedade generalizada, certo? Que é muito comum. Que tem momentos de picos e a pessoa passa o dia todo ansiosa, esperando algo que nunca chega, certo? O segundo tipo que a gente abordou aqui foi o estresse pós-traumático, certo? É o que gera essa dor. Uma perda ou um acidente, ou você presenciou um crime, alguma coisa aconteceu, você precisa de ajuda. Não pense você que está tudo bem, não está. Procure ajuda. Então, a síndrome de pânico é essa danada que eu quero falar a vocês, que eu tive que experimentar. Então, quando eu cheguei aqui na Áustria, que muitos de meus certificados não foram aceitos porque o Brasil não faz parte da União Europeia, me doeu. E o que é que eu fiz? Eu fui para Portugal, porque quando eu cheguei aqui, o conhecimento meu em alemão era muito pouco. E eu precisava que meu certificado fosse validado. Aí eu fui para Portugal para fazer os mesmos cursos que eu fiz no Brasil, em São Paulo, em Curitiba, em tantos outros lugares. E quando eu cheguei, eu fui só, né? Até porque eu não podia levar meu esposo, não podia levar as minhas meninas ficaram com ele, e eu fui só. E teve um dia que eu tirei para fazer um passeio. E eu fiz esse passeio e subi a Catedral de Porto. Lindíssima. E é uma torre bem fininha, só cabe uma pessoa e meio. Uma pessoa de frente, bem magra, e outra de lado. E a gente vai subindo. Obrigada, André. E quando chegou o momento, eu fui acometida, apesar do turismo ali, pelo sentimento de solidão. E aí veio aquela sensação de ansiedade, de aceleramento cardíaco, frieza nas mãos, nos pés. E eu comecei a ter aquela sensação, eu vou morrer aqui, eu estou só. Mas o pior da síndrome de pânico é que o que acontece? A energia das tuas pernas paralisam e tuas coxas ficam igual pedra de gelo, geladíssima. A Fernanda falando já passei por situações semelhantes, viu? Como é importante você descobrir como é que acontece a síndrome de pânico para você saber ajudar alguém. Então, naquele momento, eu disse, mas eu já estou aqui, eu vou até o final. Não tinha como arrepender, porque não tinha como subir. Tinha que dar a volta lá em cima na torre, dar um grau de 360 graus. É a sensação de morte, exatamente. 360 graus lá em cima de Porto, eu vi. Apesar que chorava, eu ainda tirei fotografia lá em cima. Disse, não vim aqui em vão. E eu sabendo o que eu estava passando. Depois eu olhei para as pessoas já me olhando aquele meu estado, eu falei, eu estou com pane. Aí quando eu falei com pane, elas foram ficando toda de lado para que eu pudesse descer com aquelas pernas congeladíssimas. Quando eu chego lá embaixo, aquele ambiente lindíssimo que Porto lembra muito Salvador. Eu creio que os portugueses que foram de Porto e tentaram e reproduziram, sabe, a saudade, o amor por ter deixado seu país também. Ali eu entendi muita coisa. Entendi muita coisa. Que para eles colonizarem também o Brasil também doeu. Que eu tinha uma imagem também de Portugal
um pouco negativa. E eu fui olhar eles com mais amor. E quando eu cheguei, eu sentei em um banquinho, estava sol quente e eu fiquei ali por torno dos 30, 40 minutos. Ali eu conheci a síndrome de pânico. Conheci que além da solidão, que é o gatilho, eu vi que quando você passa a ser, e isso você pode ajudar a terapeuta. Laís, seja bem-vinda. Lembra que nós terapeutas estamos propícios a isso. Foi quando eu comecei também a ser reconhecida como terapeuta para uma escala maior. Não era mais a nível de um estado, era a nível já de nações. Porque graças a Deus hoje eu sou mentora de terapeutas, tem pessoas que moram como a Jo na Holanda, tem outras que moram em Portugal, tem outras que moram na Noruega. E foi uma escala maior e eu atendendo. Então, o que aconteceu? Naquele momento, veio o quê? O sentimento de dizer assim, meu Deus, eu não posso iludir e nem enganar ninguém. Essas pessoas me procuram com expectativas, com esperança. Nem expectativa, é com esperança. Então, naquele momento eu tomei consciência desse medo. E eu entendi porque é que líderes religiosos, artistas, eles tendem a ter a síndrome de pânico. É quando você olha assim uma multidão te aplaudindo, aprovando o teu trabalho e você diz assim, meu Deus, eu sou uma só e muito pequena. Viu? Olha a minha frase. Meu Deus, eu sou uma só. Então, olha o sentimento de solidão. Que mesmo ali, ou ele, dando aquele show, um artista e uma multidão ouvindo e aplaudindo, ele também tem medo de fracassar. Então, olhe as pessoas que sofrem com ansiedade com mais amor. Apoiem elas. Então, naquele momento, é porque eu me senti só. Eu me senti desapoiada. Por que desapoiada? Eu me senti sem chão. Eu estava longe da minha pátria, estava encarando uma outra pátria que resolveu não me reconhecer. Fui para uma outra pátria a refazer tudo aquilo que eu fiz. Sabe? Então, trabalhando a humildade, certo? E me senti só. Então é isso. Eu acho que justamente nisso é que está o segredo. E eu penso que eu consegui descrever muito bem aqui a síndrome de pânico. Então, a síndrome de pânico, que são períodos de crises intensas de ansiedade, como eu falei, que se desencadeiam por algum motivo. Pode ser o trauma ou o medo agudo. Então, quando a gente passa por uma situação de ser muito julgada ou julgado por algum ato que fez na vida, isso provoca ansiedade. Olhe para essas pessoas, por exemplo, divórcios. Às vezes a gente resolve o rompimento de o divórcio, o rompimento de um namoro, onde a família não aprova aquilo, só julga. Isso gera esse sentimento. Gente, vamos parar de julgar as pessoas, ou então tentar. Igual Alcoólico Anônimo, só por hoje eu vou tentar não julgar. Só por hoje. O julgamento traz tanta dor. E quando fica uma atmosfera, um grande número de pessoas ali julgando? Você não sabe o estrago, você não tem dimensão do estrago que pode gerar na vida de uma pessoa. Então nós, como terapeutas, como médicos, como psicólogos, professores, né?
Sim, sentimento de solidão e abandono, exatamente. É o que gera. Né? É o que gera. Então, a pessoa acometida sente um sentimento profundo de solidão, ó, na síndrome de pânico, ou sensação de fracassar. Lembra do medo? Que eu trouxe o exemplo do artista, que eu trouxe o exemplo de um líder religioso, ou de um profissional que ele consegue reconhecimento num espaço maior, certo? Causa isso, né? Então, já falamos sobre quem? Sobre o TAG, falamos sobre o estresse após-trauma, falamos sobre a síndrome de pânico. Outro tipo de ansiedade é o quê? O transtorno obsessivo compulsivo, TOC. Manias, mania de limpeza, mania de comilança, mania de compulsividade para comprar as coisas, não é? Vão escrevendo. Se vocês têm algo, por favor, compartilhe aqui que eu vou lendo, né? Então, o toque aqui são pensamento, ideias fixas ou não, ou ideias que se repetem, que são constantes, né, na cabeça da pessoa, e ela não consegue viver sem realizar essa tarefa. Ou seja, passa a ser um toque, passa a ser um ritual. E tomar consciência disso e tentar deixar assim, só por hoje eu vou deixar o fogão sujo. Então eu peguei esse toque de manhã eu não gostava de fogão sujo. E eu peguei esse toque lindo de não deixar o fogão sujo. Às vezes eu me vejo linda, bela, produzida para sair para um evento. E antes de fechar a porta eu controlo o fogão, né? E isso a gente vai trabalhando, assim, a Mari fala assim, tive por muito tempo, precisava limpar tudo o tempo todo, graças a Deus passou. Exatamente, a gente precisa abrir mão, só por um dia eu vou deixar o fogão sujo, né? Quebrar esse ritual, que passa a ser um ritual na vida da pessoa. Então, isso também é o quê? É um tipo de ansiedade, tá? Comprar. O outro tipo foi o que a Emília falou, fobias, medos. São apresentações de ansiedade de maneira intensa, podendo ser elas relacionadas a um objeto ou situação. Por exemplo, medo de barata. Eu tinha uma amiga, nossa, eu fui dividir o quarto com ela. Eu não vou falar o nome da amiga, mas hoje eu tenho muito carinho. E aí eu dividi o quarto com ela. E ela tinha tanto pânico por barata que um barulhinho fazia ela gritar meia-noite. E eu passei muitos anos que ela tirava meu sono, porque ela já acordava em crise. Eu precisava levantar, acender a luz, mostrar para ela que não tinha barata, se tivesse matar a barata. Então, é algo inexplicável, né? Apenas um barulhinho remeter aquilo e ela ter aquele crise, certo? A fobia social. Às vezes a pessoa tem um grau de timidez muito grande. Olha, timidez é um tipo. Dalane, seja bem-vinda, muito obrigada, né? Por estar aqui. Então, timidez, medo de falar ao público, medo de se apresentar um trabalho. Então, quantas vezes eu já encontrei pessoas com crise no corredor porque não conseguiu apresentar um seminário. E aquele professor ser bem duro, ser bem carrasco, ser bem desumano. E exigir e diminuir ponto, mesmo que ela foi apresentar aquele trabalho tremendo. E eu mando esse recado porque eu sou professora. E hoje eu sou terapeuta. E eu presenciei muito. Eu mando recado para todo professor do cão. Eu ia dizer o nome palavrão, desculpe, meninos. Porque se tivesse levantado, abraçado aquela pessoa
no corredor com uma crise, apoiado, pedido a ela para sentar, ela poderia ter superado essa fobia, esse medo. Mas não, o professor piorou, agravou o quadro. E eu falo sem medo de errar, porque aconteceu e acontece isso. Muitos professores acreditam que ser um professor bom é o alto índice de reprovação em uma sala. E não é isso. Um professor bom é um alto índice de alunos que conseguiu compreender a matéria. E a Mari fala, fobia social causa agressividade só porque ninguém chega perto. Exatamente. Ela vai se isolando e vai sendo isolada. Vai se isolando e vai sendo isolada. E aí fica um bichinho acuado. Só com mecanismo de defesa o tempo todo vão me defender. Né? Então falamos das fobias e a gente vai falar sobre as consequências. Fábia Antônio, seja bem-vinda, Fábia. Então, vamos falar das consequências da ansiedade. A ansiedade em níveis muito altos. Lembramos que ansiedade é um mecanismo de defesa de alerta para uma situação ameaçadora ou perigosa. Quando isso é intenso e excessivo e frequente... Obrigada, Fábio. Você está aqui falando sobre um tema tão pertinente, sobre ansiedade, que é para esse mundo nosso como terapeuta. Certo? Então, em níveis muito altos, frequente, aí se torna a ansiedade passa a ser um transtorno. E o transtorno, gente, precisa de ajuda médica, que nós, terapeutas, não podemos prescrever. Não podemos trabalhar só. Agora, um terapeuta e um médico junto faz milagres. Porque enquanto o médico prescreve uma medicação que vai trabalhar aqui a química do cérebro da pessoa, o terapeuta vai trazendo o quê? O autoconhecimento e ajudando a ele a adquirir o autocontrole. Que fantástico, viu? Então, ó, não sejamos irresponsáveis. E eu estou falando assim como terapeuta. Sejamos profissionais. Ansiedade, sim, eu posso te ajudar, mas se você tiver acompanhamento médico. Certo? A gente sabe que a aromaterapia ajuda. Outro dia eu fiz aqui uma live lindíssima com a Cris, outra terapeuta, sobre a importância e a utilidade. Ela é especialista em aromaterapia, é uma das pós-graduação dela. E o que as essências ajudam. Então, aqui no Instagram tem sobre falando aromaterapia, que a gente pode indicar como terapeuta. Mas lembrando que tem umas medicaçõezinhas que vai regular justamente essa alteração química, gente. Vamos deixar nosso preconceito de lado e buscar ajuda para a gente ter uma vida com mais qualidade, né? E como tratar? Olha aqui, ó, como tratar, certo? E a outra consequência da ansiedade é que o aprendizado é bloqueado e isso interfere no aprendizado tradicional, que é no convívio e no relacionamento escolar, como na inteligência social. Ele vai ter dificuldade em socializar o que ele sabe. Que todo mundo sabe, todo mundo é capaz de aprender. E quanto mais você socializa o que você sabe, mais mestre você se torna. Não é? Então, a pessoa fica sem saber se portar. Então, ela fica desaprende em ocasiões sociais ou no trabalho, levando à estagnação na carreira. Então, muitas pessoas que me procuram, às vezes, tá com problemas que não conseguem êxito profissional, é justamente por causa dessa bendita ansiedade não tratada.
E como tratar? Primeira dica aqui é o tratamento medicamentoso, que isso cabe ao médico, certo? Depois, segundo, é o psicoterapêutico e exercícios respiratórios. Gente, o exercício respiratório é lindo, é maravilhoso. Ó, aprende, ó. Quando você vai fechando os bracinhos, ó. Inspira, vai abrindo, ó. Lentamente, expira. Então, exercícios respiratórios traz a consciência de quem eu sou, do que eu estou vivendo na realidade. O que está me incomodando em casa? O que me incomoda na escola? Então, tudo isso leva a ansiedade e ajuda a tratar o autoconhecimento, né? Que é a nossa parte do terapeuta. Então, a gente pode ajudar muito com exercício respiratório, a gente pode ajudar muito com reiki, com o toque, certo? Colocando ali aquele chakra para trabalhar regularmente, certo? Então, terapia em grupo, a gente pode colocar a pessoa que tem fobia social, trabalhar em grupo, precisa. A dança é muito boa, se a pessoa pudesse aprender a dançar, certo? Para ela socializar. Exercício físico, caminhada, bicicleta, outras, pilates. Ai, eu amo pilates. Pilates traz um nível de consciência muito grande para o corpo. Até porque pilates, você faz um exercício, você trabalha a respiração e traz a tua consciência, ó. Quando você inspira, ó, você suga o espírito para alimentar o seu individual, né? O oxigênio, né? Ouvir músicas e de sua preferência. Então, ouça as músicas, coloque música e comece. A yoga também ajuda muitíssimo, não é só ajuda, ajuda excessivamente, porque ele ajuda, trabalha a respiração e trabalha o quê? A meditação, o reconhecimento do seu ser, do que eu sou, né? Vamos ver, pode ir falando, né? A Sara fala, vamos pedalar. Exatamente. O pedalo é muito importante, né? Então, o cliente deve reconhecer que é quando a crise está iniciando. Lembra que eu falei lá anteriormente? E pedir ajuda como? Ligar para alguém de confiança. Se tiver em casa e a mãe estiver na cozinha, alguém na cozinha, vá para próximo da pessoa. Comece a ajudar essa pessoa. Se ela está lavando a louça, seque. Se ela está varrendo a casa, eu pego o lixo. Eu coleto todo o lixo das lixeiras para você. E vai interagindo com a pessoa. Se você está exclusivamente sozinha, ligue para alguém. Se você ligou e essa pessoa não pôde atender, coloque música. Música que lhe faça feliz e comece a dançar. Não coloque aquelas músicas de sofrência, não. Porque isso vai agravar seu processo. São músicas que te trazem alegria e liberdade. Fernanda, se afaste de pessoas negativas. Exatamente. Perfeito. Afastar de pessoas negativas ou pessoas que não te fazem bem. Certo? Busca ajuda. Não fique sem buscar ajuda. Certo? Isso faz parte do tratamento. Meditação. Né? Desenvolver uma atividade manual. Uma coisa maravilhosa para trabalhar é o quê? Eu não sei fazer, só aprendi a fazer a trança. Tricô, crochê, bordar. Artesanato. Trabalhar com artesanato. Gente, faça isso. Eu tenho uma amiga que ela faz o quê? Ela vende já os legumes cortadinhos, saquinhos na feira. Foi a maneira que ela aprendeu. E é engraçado que esse prazer trouxe para ela o dinheirinho dela. Trouxe uma independência. E ela corta quiabo, ela corta abóbora, ela corta maxixe. Já vende palma, já vende cortadinho. Ela compra as abóboras